Sargento, você lida com reparos básicos de rádio e manutenção de equipamentos, não com arquitetura de sistemas complexos. A voz de Whitfield transparecia condescendência ao rejeitar a avaliação técnica de Maia. Senhor, trabalho com esses sistemas há 8 anos. Sei o que está causando as falhas de comunicação. 20 contratados civis sorriram e cochicharam entre si. Esses contratados por diversidade acham que sabem tudo, murmurou um deles em voz alta. Talvez você devesse se limitar ao que realmente entende, acrescentou outro com desdém evidente. O que nenhum deles sabia era que Maia tinha mais experiência técnica real do que toda a equipe deles junta. Antes de mergulharmos nessa poderosa história de coragem e determinação, deixe um comentário abaixo e conte-nos de onde você está assistindo. Você está prestes a testemunhar como a experiência de uma pessoa pode triunfar sobre o preconceito e a ignorância. Aproveite a história. O alarme ecoou pelos corredores da base Fort Sterling quando outra falha de comunicação interrompeu completamente os exercícios de treinamento. Durante 6 horas exaustivas, 20 engenheiros civis correram pelo centro de comando com seus ternos caros agora amarrotados pelo suor e pela frustração. Isso é absolutamente inaceitável, gritou Marcus Whitfield, o supervisor-chefe da empresa contratada. Seu rosto estava vermelho de raiva enquanto batia com a mão no painel de controle. Estamos perdendo milhares de dólares a cada hora que esse sistema fica fora do ar. A falha na comunicação começou durante os exercícios matinais de rotina. Em um momento, todas as unidades estavam se coordenando perfeitamente pela base. No momento seguinte, silêncio total no rádio. O sistema de comunicação secundário, a espinha dorsal que mantinha as diferentes unidades de treinamento conectadas, simplesmente morreu. O coronel Reynolds andava de um lado para o outro atrás dos engenheiros, com o maxilar cerrado de preocupação. Whitfield, sua equipe deveria ter garantido que esses sistemas fossem à prova de falhas. Qual é a situação? Senhor, fizemos todos os diagnósticos possíveis, respondeu Whitfield, enxugando o suor da testa. O hardware está funcionando bem. O software parece estar funcionando. Mas algo está bloqueando a coordenação do sinal entre as torres de comunicação. Ao redor da sala, contratados frustrados se debruçavam sobre telas de computador, seus rostos iluminados por fluxos intermináveis de códigos de erro. Cabos serpenteavam pelo chão como espaguete eletrônico. O ar estava pesado com a tensão e o cheiro de equipamentos superaquecidos. Cada minuto de atraso atrasa os cronogramas críticos de treinamento, continuou o coronel Reynolds. Esses exercícios são essenciais para a prontidão da unidade. Não podemos nos dar ao luxo de ficar para trás. Um jovem contratado levantou os olhos da sua estação. Senhor, verificamos os padrões de interferência, a intensidade do sinal e até as condições meteorológicas. Nada explica por que razão as torres não comunicam entre si. Whitfield acenou com a cabeça, sombrio. É como se o sistema estivesse a falar, mas as torres não se estivessem a ouvir umas às outras. Nunca vimos nada assim antes. O relógio na parede fazia tic-tac alto, marcando mais um minuto caro perdido. As unidades de treinamento permaneciam espalhadas pela base, incapazes de coordenar seus movimentos. A sofisticada rede de comunicação, que normalmente zumbia com conversas eficientes, agora estava silenciosa e quebrada. O coronel Reynolds olhou para o relógio. Você tem até de manhã, Whitfield. Se isso não estiver resolvido até às 6 horas, teremos que pagar multas contratuais. Quando o coronel saiu do centro de comando, Whitfield se virou para sua equipe exausta. Nenhum deles percebeu a figura silenciosa que entrava pela porta lateral, carregando o equipamento de rotina para o turno da noite. Algo estava prestes a mudar na base Fort Sterling. A sargento Maya Johnson entrou silenciosamente no centro de comando, com a bolsa de equipamento do turno da noite pendurada no ombro.
Aos 28 anos, ela havia passado 8 anos no exército, especializando-se em reparos de comunicações. Sua pele escura brilhava levemente sob as luzes fluorescentes fortes, enquanto ela observava o caos ao seu redor. Os contratados civis mal olharam para ela. Para eles, ela era apenas mais uma soldado fazendo um trabalho de manutenção de rotina. Eles não tinham ideia de que Maya havia consertado mais sistemas de comunicação quebrados do que todos eles juntos. Maya colocou a bolsa perto da estação de equipamentos de backup. Seu trabalho naquela noite era simples: verificar os sistemas secundários e garantir que tudo estivesse funcionando corretamente. Mas ao olhar ao redor da sala, ela podia ver a frustração no rosto de todos. Ainda não houve progresso? Perguntou ela baixinho a sargento Sarah Chen, que monitorava a situação de uma estação de trabalho no canto. 6 horas e contando, sussurrou Chen de volta. Esses contratados deveriam ser os melhores, mas estão perplexos. Maya assentiu e começou suas verificações de rotina. Ela sempre fora diferente dos outros soldados. Seu autismo tornava as situações sociais difíceis, mas também lhe dava uma habilidade incomum de identificar padrões que outros não percebiam. Enquanto seus colegas soldados iam a bares e eventos sociais, Maya passava seu tempo livre estudando manuais técnicos e praticando reparos. Ela abriu os registros de erros em seu terminal, seus dedos se movendo rapidamente pelo teclado. Os fluxos de dados mostravam algo interessante. As falhas não eram aleatórias. Havia um padrão oculto nos códigos de erro. Ei, com licença, disse Maya baixinho ao contratado mais próximo. Acho que vi algo nesses registros. O homem olhou para cima, claramente irritado por ter sido interrompido. Senhora, estamos ocupados aqui. Este é um trabalho altamente técnico. Eu entendo, mas já vi esse tipo de padrão antes. Os códigos de erro estão mostrando interferência eletromagnética em frequências específicas. O contratado balançou a cabeça. Olha, tenho certeza de que você tem boas intenções, mas esta é uma arquitetura de sistema avançada. Precisamos nos concentrar nas soluções reais. Maya sentiu a familiar sensação de ser ignorada. Isso acontecia o tempo todo. As pessoas olhavam para ela e viam uma jovem negra que não falava muito. Elas nunca viam a especialista que havia resolvido problemas que deixavam outros perplexos por semanas. Ela voltou para sua estação de trabalho, mas sua mente continuava trabalhando no problema. O padrão estava claro para ela agora. A questão era se alguém iria ouvi-la. A noite estava longe de terminar. Maya passou a hora seguinte analisando silenciosamente os dados de erro em sua tela. Seu autismo a ajudava a se concentrar completamente no problema, enquanto o caos continuava ao seu redor. Os contratados ficavam cada vez mais frustrados. Ela tinha visto esse mesmo padrão 2 anos atrás, quando as antigas torres de comunicação estavam sendo substituídas. Naquela época, ela levou 3 dias para descobrir a solução, trabalhando sozinha no turno da noite, enquanto todos os outros desistiram. Os códigos de erro estavam contando uma história clara. As novas torres estavam tentando se comunicar com o protocolo antigo, mas algo estava bloqueando o processo de handshake. Era como 2 pessoas tentando conversar em idiomas diferentes. Maya caminhou até onde Marcus Whitfield estava, revisando impressões com sua equipe. Ela limpou a garganta educadamente. Sr. Whitfield, senhor, acho que encontrei algo. Whitfield olhou para cima, claramente irritado. Sargento, já discutimos isso. Você cuida dos reparos básicos de rádio e da manutenção dos equipamentos. Esta é uma arquitetura de sistema complexa que requer anos de treinamento especializado. Eu entendo, senhor, mas trabalho com esses sistemas há 8 anos. O padrão de erro mostra interferência eletromagnética em 2,4 e 5,8 GHz. É exatamente o que acontece quando o firmware antigo entra em conflito com os novos protocolos da torre. Um dos contratados riu. Ela acabou de dizer gigahertz? Que fofa!
Outro contratado balançou a cabeça. É isso que acontece quando deixam qualquer um mexer em equipamentos técnicos. Sem ofensa, sargento, mas fique com o que você sabe. A voz de Whitfield ficou mais alta. Sargento Johnson, agradeço seu entusiasmo, mas esse problema está além do seu nível de treinamento. Temos 20 engenheiros certificados trabalhando nisso. Acho que podemos resolver isso sem a ajuda da equipe de manutenção. Maya sentiu seu rosto esquentar. Senhor, com todo o respeito, já resolvi problemas semelhantes antes. As torres não estão se reconhecendo porque o protocolo de handshake está corrompido. Se ajustarmos a coordenação de frequência e reiniciarmos a sequência de autenticação... Chega! Whitfield a interrompeu. Você está atrapalhando nosso trabalho. Volte para suas tarefas e deixe os profissionais cuidarem disso. A sala ficou em silêncio. Outros contratados olhavam para Maya, alguns com diversão, outros com irritação evidente. Ela ouviu alguém sussurrar. Esses contratados por diversidade acham que sabem tudo. A sargento Chen observava do outro lado da sala, com uma expressão desconfortável. Ela conhecia a reputação de Maya por resolver problemas impossíveis, mas também conhecia a política de desafiar contratados civis. Maya voltou para sua estação de trabalho, com as mãos tremendo levemente. Ela tentou ajudar, mas mais uma vez ninguém quis ouvi-la. O padrão era tão claro para ela, mas explicá-lo parecia impossível quando as pessoas se recusavam a ouvir suas palavras. Os contratados continuaram seu trabalho, convencidos de que estavam no caminho certo. Maya olhou para a tela, sabendo exatamente o que precisava ser feito. 20 minutos depois, Maya se aproximou do grupo novamente. Ela não podia deixar isso passar. A solução estava bem ali e eles estavam desperdiçando tempo e dinheiro ao ignorá-la. Sr. Whitfield, eu realmente acho que você deveria considerar o que eu disse sobre o conflito de protocolos. Já lidei com esse mesmo problema antes nos sistemas antigos. Whitfield se virou com o rosto vermelho de raiva. Todos na sala se viraram para ver sua voz ecoar pelo centro de comando. Você está falando sério? Você acha que somos idiotas? Você realmente acredita que você, uma sargento de manutenção, sabe mais do que 20 engenheiros certificados com diplomas avançados? Maya tentou manter a calma. Senhor, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que já vi esse problema específico antes e sei como resolvê-lo. Você sabe como resolver? A voz de Whitfield estava cheia de sarcasmo. Bem, então, Sargento Johnson, já que você é aparentemente mais inteligente do que todos nós juntos, por que não nos mostra como se faz? Os outros contratados começaram a se reunir, sentindo que algo estava para acontecer. Um deles deu uma risada. Isso vai ser bom. Whitfield continuou sua humilhação pública. É o seguinte... Vou lhe dar exatamente 1 hora para consertar o que 20 especialistas não conseguiram resolver em 6 horas. Quando você falhar miseravelmente, e você vai falhar, vou recomendar pessoalmente que você seja transferida para funções mais adequadas ao seu nível de habilidade real. Outro contratado sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Talvez eles possam encontrar um bom trabalho de escritório para ela em algum lugar. Menos raciocínio técnico necessário. Melhor ainda, acrescentou outro. Talvez ela possa voltar para a manutenção básica. Essas promoções por diversidade estão ficando fora de controle. Maya sentiu todos os olhos da sala voltados para ela. Seu coração batia forte. Mas ela se forçou a falar claramente. Aceito seu desafio, senhor. Whitfield riu. Perfeito. Todos se aproximem e observem. Quando ela fracassar, talvez possamos finalmente voltar ao trabalho de verdade, sem mais interrupções de pessoas que não sabem o seu lugar. A sargento Shane levantou-se de sua estação de trabalho, claramente desconfortável com o que estava testemunhando. Mas ela não disse nada. Falar apenas pioraria as coisas para ambas. Maya caminhou até o terminal principal, com as mãos firmes apesar da pressão. Ela tinha 1 hora para provar seu valor diante de pessoas que queriam que ela falhasse.
A sala estava completamente silenciosa agora, com 20 pares de olhos observando cada movimento seu. Ela estalou os dedos e começou a digitar. Era hora de mostrar a eles o que eram 8 anos de experiência real. Maya sentou-se no terminal principal e digitou suas credenciais de segurança. Seu acesso era totalmente legítimo. Ela trabalhava com esses sistemas há 8 anos, mais tempo do que qualquer um dos contratados na sala. No momento em que seus dedos tocaram o teclado, algo mudou. Seu autismo, que tornava as situações sociais tão difíceis, tornou-se sua maior força. A sala, cheia de pessoas observando, desapareceu. Havia apenas Maya e o problema. Ela abriu os registros do sistema e começou a examinar milhares de linhas de dados de erros. Enquanto os contratados analisavam os sintomas superficiais, Maya foi direto para os protocolos de comunicação principais. "O que ela está fazendo?" Um contratado sussurrou para outro. "Deixe-a cavar sua própria cova", respondeu Whitfield com ar presunçoso. A mente de Maya funcionava como um computador. Ela já tinha visto esse padrão exato quando a base atualizou as torres de comunicação antigas para as novas. Os contratados estavam tratando cada erro como um problema separado, mas Maya podia ver que todos estavam conectados. Ela abriu os arquivos de configuração do protocolo e começou a compará-los com as configurações do sistema antigo. Lá estava. A sequência de handshake entre as torres estava tentando usar códigos de autenticação desatualizados. Seus dedos se moviam rapidamente pelo teclado. Ela acessou as configurações de coordenação de frequência e encontrou a fonte da interferência eletromagnética. As novas torres estavam transmitindo em frequências que conflitavam com o tempo do protocolo antigo. "Ela está realmente fazendo algo", sussurrou a Sargento Chen para si mesma, observando o progresso de Maya nas telas de monitoramento. Maya abriu o banco de dados de autenticação e cruzou as informações com os códigos de identificação das torres. O problema agora era óbvio. O sistema havia sido atualizado, mas os certificados de segurança não haviam sido atualizados corretamente para corresponder ao novo hardware. Ela começou a reescrever o protocolo de handshake, ajustando o tempo da frequência para eliminar a interferência. Seu conhecimento dos sistemas legados era crucial. Ela sabia exatamente quais configurações precisavam ser preservadas e quais precisavam ser atualizadas. "Essas são algumas mudanças sérias de configuração", admitiu um contratado em voz baixa. O sorriso confiante de Whitfield estava começando a desaparecer. "Ela provavelmente está apenas piorando as coisas." O autismo de Maya permitia que ela se concentrasse completamente no problema técnico. Ela conseguia ver toda a arquitetura do sistema em sua mente, cada conexão, cada protocolo, cada ponto potencial de falha. Era como resolver um quebra-cabeça que só ela podia ver. Ela salvou a nova configuração e iniciou a sequência de reinicialização do sistema. Todas as telas de monitoramento ficaram escuras por um momento. Depois começaram lentamente a voltar a funcionar. Uma a uma, as torres de comunicação começaram a responder. Os códigos de erro desapareceram. Os sistemas começaram a se comunicar corretamente pela primeira vez em 8 horas. A sala ficou completamente silenciosa quando todos os monitores mostraram luzes verdes de status. Enquanto Maya trabalhava, sua mente voltou para onde tudo começou. Ela tinha 8 anos e estava sentada na oficina do pai, em seu pequeno apartamento perto de Fort Bragg. O sargento-mor David Johnson estava curvado sobre um rádio quebrado, suas mãos habilidosas fazendo mágica com fios e circuitos. "Maya, venha aqui e segure este fio", disse seu pai. "Deixe-me mostrar uma coisa." Seu pai era um dos melhores especialistas em eletrônica do exército. Ele consertava qualquer coisa: rádios, computadores, sistemas de navegação.
Outros soldados levavam seus equipamentos quebrados para ele porque sabiam que ele os faria funcionar novamente. Os aparelhos eletrônicos falam com você se você ouvir com atenção, ele lhe disse. Cada bip, cada luz, cada mensagem de erro está tentando dizer o que está errado. Maya era diferente das outras crianças da sua idade. Ela não gostava de lugares barulhentos ou salas lotadas, mas adorava desmontar coisas e montá-las novamente. Seu pai reconheceu seu dom especial desde cedo. Enquanto as outras crianças brincavam na rua, Maya ficava na oficina aprendendo como os circuitos funcionavam. Seu pai a ensinou a ler manuais técnicos e entender diagramas de sistemas. Aos 12 anos, ela conseguia consertar problemas básicos de rádio melhor do que a maioria dos técnicos adultos. Então, tudo mudou. Seu pai foi enviado para o Afeganistão quando Maya tinha 14 anos. 3 meses depois, 2 policiais uniformizados bateram à sua porta com a notícia que destruiria seu mundo. O sargento David Johnson havia sido morto por um dispositivo explosivo improvisado enquanto consertava equipamentos de comunicação para uma base de operações avançada. Ele morreu fazendo o que amava, mantendo os soldados conectados e seguros. A mãe de Maya passou por muitas dificuldades depois disso. Os benefícios do exército ajudaram, mas criar uma filha adolescente sozinha era difícil. Maya lidou com sua dor mergulhando ainda mais na eletrônica. Ela passava horas na oficina do pai, consertando equipamentos antigos e aprendendo sozinha técnicas avançadas de reparo. Aos 18 anos, Maya se alistou no exército. Ela queria continuar o trabalho do pai. Os recrutadores ficaram impressionados com seu conhecimento técnico, mas o treinamento básico foi difícil. Seu autismo tornava os aspectos sociais desafiadores, mas suas habilidades técnicas eram excepcionais. Durante 8 anos, Maya trabalhou no turno da noite, consertando problemas que o turno do dia não conseguia resolver. Enquanto outros soldados reclamavam de equipamentos quebrados, Maya via quebra-cabeças, à espera de serem resolvidos. Ela ganhou reputação entre os sargentos e oficiais que reconheciam o verdadeiro talento quando o viam. Mas os contratados e engenheiros visitantes nunca viram além de seu comportamento quieto e aparência jovem. Eles viam uma funcionária de manutenção, não a especialista em que ela se tornara. De volta ao centro de comando, Maya continuou trabalhando sem parar, enquanto os contratados observavam com crescente desconforto. As luzes verdes nas telas de monitoramento permaneciam acesas. As torres de comunicação estavam realmente se comunicando entre si corretamente. Isso não pode estar certo, murmurou um contratado para outro. Ela é apenas uma técnica de manutenção. O rosto de Whitfield ficava cada vez mais vermelho. Seu sorriso confiante desapareceu completamente enquanto observava Maya resolver sistematicamente problemas que sua equipe nem conseguia identificar. Ela provavelmente teve sorte, sussurrou outro contratado. Apertou o botão certo por acaso, mas não era sorte, e todos na sala podiam ver isso. Os movimentos de Maya eram precisos e intencionais. Ela sabia exatamente o que estava fazendo a cada tecla digitada e mudança de configuração. Talvez devêssemos ter ouvido ela antes, disse alguém baixinho. Você está brincando? Retrucou Whitfield. Ela é uma sargento que conserta rádios quebrados. Não há como ela entender a arquitetura do sistema melhor do que engenheiros treinados. O preconceito na sala ficava cada vez mais evidente à medida que Maya continuava a ter sucesso. Os contratados que a haviam rejeitado 1 hora atrás agora faziam comentários cada vez mais desesperados. É isso que há de errado com as Forças Armadas hoje em dia, disse um deles. Eles promovem as pessoas com base em cotas de diversidade, em vez de qualificações reais. Ela provavelmente memorizou algum procedimento sem entender o que significa, acrescentou outro.
A sargento Chen observava de sua estação de trabalho, sentindo-se mal com o que ouvia. Ela trabalhava com Maya há 2 anos e sabia exatamente como ela era talentosa. Mas falar contra 20 contratados civis parecia impossível. Maya podia ouvir todos os comentários, mas se forçou a manter o foco no trabalho. Seu pai lhe ensinara que resultados falavam mais alto do que palavras. Deixasse-os falar, os sistemas estavam funcionando. E isso era o que importava. O coronel Reynolds apareceu na porta, atraído por relatos de que algo finalmente estava acontecendo no centro de comando. Ele olhou para as telas de monitoramento que mostravam luzes verdes em todo o painel. Whitfield, qual é a situação? Perguntou o coronel. Whitfield hesitou, claramente desconfortável. Senhor, Estamos fazendo progressos significativos. Os sistemas parecem estar respondendo. O coronel olhou ao redor da sala e percebeu Maya no terminal principal. Quem está trabalhando no sistema primário? A sargento Johnson, senhor, respondeu o sargento Chen antes que Whitfield pudesse responder. O coronel Reynolds ergueu uma sobrancelha. Maya Johnson não era um nome que ele reconhecesse, mas os resultados nas telas eram impossíveis de ignorar. A tensão na sala era tão densa que parecia que se podia cortar com uma faca. As mãos de Maya começaram a tremer levemente quando ela chegou à fase final do reparo. Os comentários hostis constantes e os olhares fixos estavam a desgastando. A sua ansiedade social lutava contra o seu foco técnico. Está quase, ela sussurrou para si mesma, mas a sua confiança vacilava sob a pressão. Ela tinha resolvido 90% do problema, mas as últimas conexões precisavam estar perfeitas. Um único ajuste errado poderia travar todo o sistema e provar que todos os contratados estavam certos sobre a sua incompetência. A sala estava completamente silenciosa, exceto pelo barulho do teclado de Maya. 20 pares de olhos observavam cada movimento dela, a maioria esperando que ela falhasse. Está com problemas, sargento? Perguntou Whitfield com falsa preocupação. Precisa da ajuda dos verdadeiros especialistas? Os dedos de Maya congelaram sobre o teclado. A tela de configuração final estava aberta, mas a dúvida estava se infiltrando em sua mente. E se ela estivesse errada? E se ela tivesse apenas tido sorte até agora? De repente, a sargento Chen levantou-se de sua estação de trabalho e caminhou até Maya. Ela se inclinou e sussurrou baixinho em seu ouvido. Maya, eu observei você trabalhar por 2 anos. Eu vi você resolver problemas que fizeram homens adultos chorarem e desistirem. Você conhece esses sistemas melhor do que qualquer pessoa nesta sala. E nós duas sabemos disso. A voz de Chen era firme e sincera. Lembra-se da falha de comunicação durante a tempestade no inverno passado? Você resolveu isso em 30 minutos, enquanto o turno diurno estava trabalhando nisso há 1 semana. Lembra-se do problema de interferência de frequência que deixou os engenheiros visitantes perplexos? Você resolveu isso durante o seu intervalo para o almoço. Maya olhou para o rosto de Chen e viu respeito e incentivo genuínos. Pela primeira vez em horas, ela não se sentiu completamente sozinha. Você não está representando apenas a si mesma agora, continuou Chen em voz baixa. Você está representando todas as pessoas neste exército que são ignoradas por causa de sua aparência, maneira de falar ou pensar. Mostre a elas o que é competência de verdade. Maya respirou fundo e assentiu. Suas mãos pararam de tremer. A voz de seu pai voltou claramente à sua mente. O equipamento não se importa com seus sentimentos, Maya. Ele só se importa se você sabe o que está fazendo. Ela sabia o que estava fazendo, sempre soube. Maya voltou-se para o teclado com foco renovado. A dúvida desapareceu, substituída pela concentração laser que a tornara a melhor solucionadora de problemas da base. Seus dedos começaram a se mover pelas teclas com absoluta confiança. As configurações finais se encaixaram uma a uma. Todas as configurações estavam perfeitas. O sistema completou sua sequência de reinicialização
e todas as torres de comunicação da base ficaram online simultaneamente. Pela primeira vez em 8 horas, a base Fort Sterling tinha capacidade total de comunicação. Os dedos de Maya voavam pelo teclado com precisão absoluta. Ela acessou as configurações principais do firmware que nenhum dos contratados havia pensado em verificar. Seus 8 anos de experiência guiavam cada decisão. O problema estava claro para ela agora. As torres de comunicação haviam sido atualizadas com novo hardware, mas os protocolos de autenticação ainda tentavam usar os certificados de segurança antigos. Era como tentar destrancar uma porta nova com uma chave velha. Ela abriu o banco de dados de certificados e encontrou exatamente o que esperava. Dezenas de entradas desatualizadas que estavam causando falhas na comunicação entre as torres. Os contratados estavam tratando cada erro como um problema separado, mas Maya percebeu que todos eram sintomas do mesmo problema. Trabalhando metodicamente, ela atualizou cada certificado de segurança para corresponder ao novo hardware da torre. Em seguida, reconfigurou as definições de coordenação de frequência para eliminar a interferência eletromagnética que estava a bloquear a comunicação adequada. A solução técnica era elegante na sua simplicidade, mas exigia um conhecimento profundo tanto dos sistemas antigos como do novo equipamento. Maya tinha esse conhecimento porque tinha trabalhado com ambos os sistemas durante o período de transição. À medida que fazia as alterações finais na configuração, todas as telas de monitoramento no centro de comando começaram a exibir luzes verdes de status. A rede de comunicação estava voltando à vida, torre por torre, em toda a base. 12 minutos, disse a sargento Chen baixinho, olhando para o relógio. Maya resolveu em 12 minutos o que 20 engenheiros certificados não conseguiram consertar em 8 horas. O tráfego de rádio imediatamente começou a fluir novamente. As unidades de treinamento em toda a base começaram a coordenar seus movimentos. A cada rede de comunicação finalmente estava funcionando corretamente. O coronel Reynolds ficou atrás de Maya, observando os displays de status com um alívio evidente. Excelente trabalho, sargento. Os contratados ficaram completamente em silêncio, olhando para as telas em choque. Todos os canais de comunicação estavam operacionais. Os registros de erros estavam limpos. O sistema estava funcionando melhor do que em meses. Maya salvou suas alterações de configuração e saiu do terminal. Ela se virou para encarar a sala cheia de pessoas que passaram a noite a rejeitar e insultá-la. O problema era um conflito de firmware entre os protocolos de autenticação antigos e o novo hardware da torre, explicou ela calmamente. Os certificados de segurança precisavam ser atualizados para corresponder à arquitetura atual do sistema. A interferência eletromagnética foi causada por incompatibilidades de frequência na sequência de handshake. Sua explicação era tecnicamente perfeita e totalmente precisa. Ela havia identificado a causa exata da falha e implementado uma solução precisa. Whitfield ficou paralisado, com o rosto pálido de choque e vergonha. Toda a sala havia testemunhado o fracasso de sua equipe e o sucesso espetacular de Maya. O silêncio no centro de comando se estendeu por vários segundos desconfortáveis. Todas as telas exibiam luzes verdes. Todos os canais de comunicação estavam funcionando perfeitamente. Era impossível ignorar a evidência do sucesso de Maya. Mas em vez de reconhecimento, o rosto de Whitfield se contorceu de raiva e desespero. Ele não conseguia aceitar o que acabara de acontecer na frente de todos. Bem, disse ele em voz alta, quebrando o silêncio. Acho que tivemos sorte. Sorte de principiante, na verdade. Ela apenas implementou o trabalho preliminar que minha equipe vinha fazendo nas últimas 8 horas. Vários contratados acenaram rapidamente com a cabeça, desesperados para apoiar a versão dos eventos do supervisor.
Exatamente, acrescentou um deles. Nosso trabalho de diagnóstico identificou todas as áreas problemáticas. Ela apenas seguiu nossa análise. Maya olhou para eles incrédula. Não foi isso que aconteceu. Os relatórios de diagnóstico se concentraram em falhas de hardware, não em conflitos de firmware. Eu identifiquei um problema completamente diferente. Sargento, disse Whitfield com firmeza. Acho que você está confusa sobre os detalhes técnicos aqui. Minha equipe já havia reduzido o problema a conflitos de protocolo. Você simplesmente aplicou nossa solução. O Coronel Reynolds parecia confuso. Whitfield, sua equipe passou 8 horas sem resultados. O Sargento Johnson consertou em 12 minutos. Senhor, esses reparos complexos muitas vezes parecem simples no final, mas exigem um trabalho de preparação extenso. Meus engenheiros fizeram o trabalho pesado. O sargento apenas executou as etapas finais. As mentiras eram tão óbvias que o sargento Chen deu um passo à frente. Isso não é verdade, senhor. Eu vi tudo. O sargento Johnson identificou problemas que os contratados nem sequer mencionaram. A voz de Whitfield tornou-se ameaçadora. Sargento Chen, acho que você está exagerando o que observou. O pessoal militar não deve exagerar suas contribuições para o trabalho técnico colaborativo. Ele se virou para se dirigir a toda a sala. Deixem-me ser muito claro sobre o que aconteceu aqui. Este foi um esforço de equipe bem-sucedido entre meus engenheiros contratados e a equipe de apoio militar. Não quero ouvir nenhuma história dramática sobre heroísmo individual. Um dos contratados falou. O sargento fez um bom trabalho de implementação básica, mas a verdadeira análise técnica veio da nossa equipe. Maya sentiu-se mal. Estavam roubando seu trabalho bem na frente dela, reescrevendo a história enquanto ela estava ali parada. Whitfield continuou. Por motivos de segurança, estou instruindo todo o pessoal militar a não discutir os detalhes técnicos desta operação fora desta sala. A segurança operacional é fundamental. O coronel Reynolds franziu a testa. O sistema de comunicação não é confidencial, Whitfield. No entanto, senhor, conversas descuidadas sobre nossos procedimentos podem comprometer operações futuras. Recomendo limitar a discussão sobre os eventos desta noite. Maya percebeu o que estava acontecendo. Eles iriam enterrar sua contribuição e levar o crédito para si mesmos. 8 anos sendo ignorada e menosprezada levaram a esse momento de injustiça suprema. A sargento Chen voltou para sua estação de trabalho, sentindo-se enojada com o que acabara de testemunhar. O roubo descarado do trabalho de Maya e as mentiras óbvias fizeram seu estômago revirar. Ela servia no exército há 12 anos e nunca tinha visto uma injustiça tão clara. Ela abriu o computador e começou a digitar um relatório detalhado do incidente. Como suboficial sênior, ela tinha o dever de documentar o que havia observado, especialmente quando se tratava de discriminação e má conduta profissional. Chen escreveu com cuidado, aterrando-se aos fatos e evitando linguagem emocional. Ela descreveu a cronologia dos eventos, o tratamento desdenhoso dos contratados para com Maya e a sequência exata da solução técnica. Ela incluiu citações específicas de Whitfield e sua equipe. Às 02 a sargento Johnson identificou a causa raiz como conflitos de firmware entre protocolos de autenticação legados e o novo hardware da torre, digitou ela. Ela concluiu o reparo em 12 minutos, usando conhecimento avançado de ambos os sistemas. Chen documentou as 6 horas de tentativas fracassadas dos contratados, sua rejeição da avaliação inicial de Maya e sua deturpação deliberada dos eventos após o sucesso dela. Ela incluiu depoimentos de testemunhas e fez referência às imagens da câmera de segurança que haviam gravado tudo. O relatório foi completo e profissional. Chen certificou-se de seguir os canais e regulamentos militares adequados.
Não se tratava de vingança ou sentimentos pessoais, mas de garantir que soldados competentes recebessem o devido reconhecimento por suas contribuições. Ela também documentou os comentários discriminatórios que ouviu ao longo da noite. As observações sobre cotas de diversidade, as suposições sobre a inteligência de Maya e as atitudes desdenhosas com base na raça e na neurodiversidade. Chen terminou o relatório e o salvou no banco de dados oficial de incidentes. Os regulamentos militares exigiam que tais relatórios fossem encaminhados ao gabinete do inspetor-geral para análise. O sistema garantiria que as autoridades competentes investigassem a situação. Antes de enviar o relatório, Chen se aproximou de Maya, que estava silenciosamente arrumando seu equipamento. Maya, quero que você saiba que documentei tudo o que aconteceu esta noite. A verdade virá à tona. Maya olhou para cima com os olhos cansados. Isso vai importar? Eles são contratados com conexões. Eu sou apenas uma sargento. Vai importar, disse Chen com firmeza. O exército tem regras sobre esse tipo de coisa. O que aconteceu esta noite foi errado e haverá consequências. Chen enviou seu relatório pelos canais oficiais. Em poucas horas, ele chegaria à mesa dos oficiais que levavam a sério a discriminação e a má conduta. A investigação seria minuciosa e profissional. Maya reuniu seu equipamento e se dirigiu para a porta. Ela havia feito seu trabalho perfeitamente, mas se sentia mais invisível do que nunca. Ela não tinha ideia de que tudo estava prestes a mudar. 3 dias depois, o coronel Martinez, do gabinete do inspetor-geral, chegou à base Fort Sterling com uma equipe de investigadores. O relatório da sargento Chen havia desencadeado uma investigação imediata sobre a conduta imprópria e a discriminação dos contratados. A investigação foi minuciosa e profissional. Martinez entrevistou todas as pessoas que estavam no centro de comando naquela noite. As imagens das câmeras de segurança forneceram provas claras do que realmente aconteceu. A linha do tempo é indiscutível, disse Martinez ao coronel Reynolds durante uma reunião privada. A sargento Johnson resolveu o problema em 12 minutos, depois que os contratados falharam por 8 horas. A tentativa de reivindicar o crédito pelo trabalho dela está documentada em vídeo. Os investigadores também descobriram que a equipe de Whitfield havia cobrado do exército taxas premium por conhecimentos especializados que claramente não possuíam. O contrato valia centenas de milhares de dólares, mas os contratados não conseguiram resolver um conflito básico de firmware. Martinez analisou o arquivo pessoal de Maya e encontrou 8 anos de registros de serviço exemplares. Vários supervisores haviam destacado suas habilidades técnicas excepcionais e sua capacidade de resolver problemas. Sua habilitação de segurança estava impecável. Esta soldado tem desempenhado consistentemente acima do seu nível hierárquico, relatou Martinez. O tratamento desdenhoso dos contratados parece basear-se inteiramente em preconceito e não em competência. A investigação também revelou um padrão de comportamento discriminatório por parte da equipe de Whitfield. Outros soldados relataram experiências semelhantes de serem dispensados e menosprezados pelos contratados civis. Quando as conclusões iniciais chegaram a Washington, várias publicações militares pegaram a história. O foco estava na discriminação sistêmica e no desperdício do dinheiro dos contribuintes com contratados incompetentes. Sargento do Exército supera contratados milionários, dizia uma manchete. Discriminação custa tempo e dinheiro aos militares, dizia outra. A história repercutiu em organizações de veteranos e grupos de direitos civis. A experiência de Maya representava um problema maior de membros talentosos do serviço militar sendo ignorados devido a preconceitos e discriminação. O Military Times publicou um artigo detalhado sobre o incidente
evitando cuidadosamente detalhes técnicos delicados e destacando a discriminação que Maia havia enfrentado. A história se espalhou pelas redes sociais, com veteranos compartilhando suas próprias experiências de subestimação. Maia se viu no centro de uma atenção nacional que nunca desejou. Recebeu ligações de repórteres, grupos de defesa e líderes militares. Ela só queria fazer seu trabalho, mas sua competência se tornou um símbolo de algo muito maior. A investigação continuou, reunindo provas e depoimentos de testemunhas. Martinez estava montando um caso que teria sérias consequências para todos os envolvidos. O coronel Reynolds chamou Maia ao seu escritório para uma conversa particular. Era hora do exército reconhecer o que realmente havia acontecido naquela noite no centro de comando. A verdade finalmente estava vindo à tona. 2 semanas depois, o coronel Reynolds estava no pódio do auditório da base, dirigindo-se a uma sala cheia de soldados, oficiais e convidados. Maia estava sentada na primeira fila, desconfortável com toda a atenção, mas incapaz de evitá-la. Hoje reconhecemos a excelência e corrigimos uma injustiça, começou o coronel Reynolds. A sargento Maya Johnson demonstrou competência técnica excepcional e economizou tempo e recursos significativos para esta base, graças à sua experiência. A cerimônia formal estava sendo transmitida ao vivo para instalações militares em todo o mundo. A história de Maia se tornou um exemplo de como o exército precisava reconhecer e utilizar melhor os talentos de todos os seus soldados. A sargento Johnson resolveu uma falha crítica de comunicação em 12 minutos, depois que especialistas contratados falharam por 8 horas. Seu profundo conhecimento de sistemas complexos e sua dedicação ao sucesso da missão exemplificam o melhor dos nossos valores militares. Maia foi chamada ao palco para receber a Medalha de Realização do Exército por sua contribuição técnica. A citação mencionava especificamente sua solução inovadora que economizou recursos significativos e demonstrou competência profissional excepcional. Mas o reconhecimento foi além de uma única medalha. O coronel Reynolds anunciou uma revisão abrangente de todas as relações com contratados civis na base. Garantiremos que a competência e os resultados sejam mais importantes do que aparências ou suposições, declarou ele. A experiência de cada soldado será respeitada e valorizada de forma adequada. Entre o público estavam representantes de várias universidades que viajaram para Fort Sterling especificamente para conhecer Maia. Eles ofereceram a ela oportunidades de obter diplomas de pós-graduação em engenharia e ciência da computação, enquanto permanecia na ativa. Suas habilidades técnicas são notáveis, disse a doutora Patricia Williams, do MIT, a Maia após a cerimônia. Temos programas projetados especificamente para militares com sua experiência e potencial. Contratados da defesa também participaram da cerimônia, mas eram empresas diferentes. Aquelas genuinamente interessadas nas habilidades comprovadas de Maia, em vez de menosprezar sua formação. Precisamos de pessoas que possam resolver problemas reais, disse Janet Foster, da Raytheon Technologies. Seu histórico fala por si. Quando estiver pronta para a transição para a vida civil, teremos a honra de tê-la em nossa equipe. Maia ficou impressionada com as oportunidades repentinas. Durante 8 anos, ela foi ignorada e subestimada. Agora, todos queriam reconhecer seus talentos. A cerimônia foi encerrada com o coronel Reynolds anunciando a promoção de Maia a sargento, com efeito imediato. A promoção foi baseada no mérito e na liderança demonstrada durante a crise de comunicação. Liderança não é apenas dar ordens, explicou ele. É ter a coragem de falar quando você sabe a resposta certa, mesmo quando os outros não querem ouvir. Ao sair do auditório, Maia carregava sua medalha e o certificado de promoção. Mas mais importante, ela carregava o conhecimento de que sua competência havia finalmente sido reconhecida e valorizada.
A longa jornada de trabalhadora de manutenção invisível, a especialista técnica respeitada, estava completa. Na segunda-feira seguinte, a justiça foi feita rapidamente para aqueles que haviam prejudicado Maya. O coronel Reynolds convocou uma reunião de emergência com todos os chefes de departamento para anunciar os resultados da investigação concluída. Com efeito imediato, o contrato com a Whitfield Technical Solutions está rescindido por justa causa, anunciou ele. A investigação encontrou evidências claras de incompetência profissional e conduta discriminatória. A empresa de Marcus Whitfield perdeu seu contrato de milhões de dólares e enfrentou uma revisão formal de suas habilitações de segurança. A investigação do Exército revelou irregularidades nas faturas e alegações exageradas sobre suas capacidades técnicas. O Sr. Whitfield será pessoalmente impedido de participar de licitações para contratos militares no futuro, continuou o coronel Reynolds. Sua conduta foi antiética e sua competência técnica era claramente inadequada para o trabalho contratado. Os outros contratados que participaram da discriminação enfrentaram consequências semelhantes. Suas habilitações de segurança foram suspensas enquanto aguardavam revisão, encerrando efetivamente suas carreiras em contratos militares. O Exército também implementou novas políticas com base na experiência de Maya. Todos os futuros contratos com contratados incluiriam cláusulas antidiscriminação rigorosas e exigiriam avaliações regulares por pessoal técnico militar. Nunca mais permitiremos que contratados externos menosprezem ou desvalorizem a experiência de nossos soldados, afirmou Reynolds com firmeza. A competência técnica será julgada pelos resultados, não por suposições. Maya foi transferida para a nova unidade de soluções técnicas avançadas da base, uma equipe especializada criada especificamente para utilizar soldados com habilidades técnicas excepcionais. Seu autismo era agora reconhecido como um recurso valioso, em vez de uma limitação. A unidade trabalhava em problemas complexos que exigiam profundo conhecimento técnico e pensamento inovador. Maya se viu trabalhando com outros soldados que haviam sido igualmente ignorados por serem diferentes ou não se encaixarem nas expectativas tradicionais. Finalmente, disse o sargento de primeira classe Robert King, um brilhante especialista em redes que havia sido relegado ao suporte básico de TI por anos, um lugar onde ser inteligente e diferente é realmente apreciado. O primeiro grande projeto da equipe foi revisar todos os sistemas de comunicação em várias bases para evitar falhas futuras. A experiência de Maya em sistemas legados a tornou a líder técnica natural. Sua nova supervisora, a Major Jennifer Torres, compreendia o estilo de trabalho único e o autismo de Maya. Não me importa se você prefere trabalhar sozinha ou precisa de silêncio para se concentrar. Eu me importo com os resultados, e os seus resultados falam por si. O salário de Maya foi ajustado para refletir suas contribuições técnicas reais. Pela primeira vez em sua carreira militar, sua remuneração correspondia ao seu valor para a organização. A transformação estava completa. Maya passou de uma funcionária de manutenção invisível a uma líder técnica respeitada. Sua competência finalmente foi reconhecida e recompensada com oportunidades adequadas. Mas a maior mudança foi na forma como Maya se via. Ela não era mais a soldado ignorada que consertava problemas nas sombras. Ela era uma especialista técnica, cujas habilidades eram valorizadas e cuja voz era ouvida. 2 anos depois, a sargento de primeira classe Maya Johnson estava diante de um auditório lotado em Fort Benning, discursando para o maior grupo de novos recrutas técnicos da história do Exército. Sua promoção à liderança foi baseada exclusivamente em mérito e resultados. A unidade de soluções técnicas avançadas que ela agora liderava havia se tornado a principal equipe de resolução de problemas do Exército. Eles resolveram problemas de comunicação em 12 bases,
economizando milhões de dólares em taxas de contratados e custos de substituição de equipamentos. Quando me alistei, há 8 anos, achava que meu trabalho era consertar equipamentos quebrados, disse Maia ao público diversificado de recrutas. Aprendi que meu verdadeiro trabalho é resolver problemas que os outros acham impossíveis. Os recrutas representavam todas as origens imagináveis, diferentes raças, gêneros e constituições neurológicas. Muitos tinham ouvido que não se encaixavam nas expectativas tradicionais do exército, assim como Maia. Alguns de vocês são autistas como eu. Alguns pensam de maneira diferente ou aprendem de maneira diferente. Alguns ouviram que são muito quietos, muito intensos ou muito focados em detalhes, continuou Maia. Quero que entendam algo importante. O exército não precisa que vocês sejam como todo mundo. O exército precisa que vocês sejam excelentes no que fazem de melhor. A equipe de Maia revolucionou a forma como os militares abordavam problemas técnicos. Em vez de depender de contratados caros, eles desenvolveram expertise interna, usando soldados cujas habilidades únicas haviam sido negligenciadas por anos. A competência técnica não tem cor, gênero ou configuração neurológica específica, afirmou Maia com convicção. As forças armadas mais fortes são aquelas que identificam, desenvolvem e valorizam todos os talentos disponíveis. A plateia explodiu em aplausos. Eram soldados que se sentiam invisíveis, que haviam sido dispensados ou subestimados. A história de Maia provou que a excelência acabaria sendo reconhecida. Após seu discurso, Maia foi abordada pela general Patrícia Reis, que havia viajado de Washington especificamente para conhecê-la. Sargento de primeira classe Johnson, seu trabalho mudou a forma como pensamos sobre o talento técnico no Exército. Quero discutir suas oportunidades de carreira futura. Maia recebeu ofertas de grandes empresas e universidades de prestígio, mas ela escolheu permanecer no Exército, trabalhando para garantir que outros soldados ignorados tivessem as oportunidades que ela lutou para conquistar. A missão ainda não terminou, general, respondeu Maia. Ainda há pessoas talentosas sendo ignoradas porque não se encaixam nas expectativas tradicionais. Ao sair do auditório, Maia refletiu sobre a jornada desde aquela noite no centro de comando até aquele momento de reconhecimento de sua liderança. Seu pai teria ficado orgulhoso de ver até onde suas lições técnicas a levaram. Ela havia encontrado seu lugar, não como um símbolo ou uma história de sucesso da diversidade, mas como uma profissional cuja competência exigia respeito e cuja voz tinha autoridade conquistada por meio de resultados.